Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Meus convidados de hoje, no primeiro bloco, Cris, a publicitária, Cris Alessi, e no segundo bloco, o engenheiro Lincoln Fedato. Cris Alessi, publicitária, escritora, conselheira corporativa, investidora anjo, consultora em projetos de inovação, transformação digital e ESG, diretora de programas na Funpar, da Federal, vice-presidente de inovação do WTC Curitiba, gestora de mentorias do projeto Empreendedores de Impacto do Hub Conecta, realizado na Amazônia Ocidental, onde acelera startups de Manaus, Boa Vista e Macapá. Ex-presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, do Fórum Nacional Inova Cidades e do Conselho de Inovação de Curitiba e de Mulheres em Tecnologia, onde, com o case do Vale do Pinhão, apoiou no posicionamento de Curitiba como cidade mais inteligente do mundo. Cris, obrigado por participar do Canto a Canto. Muito obrigada, Canto, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Cris, inovação é colocar ação para construir algo novo, apresentar mudanças, renovar, transformar situações, criar coisas inéditas ou mudar a forma antiga de se fazer algo. Parece tão óbvio. Você trabalhou na área de publicidade, que é pura criação. Então, inovar é criar? Inovar é criar algo a partir de uma necessidade, com resultados diferentes. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que a gente não pode fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. A mesma coisa nos dá os mesmos resultados. Inovar é fazer um pouco diferente para alcançar os resultados diferentes. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente fala de inovação como algo tão intangível, né? Vamos inovar. Tá, daí eu vou fazer o que a partir dessa frase, né? Vamos inovar. Mas a gente pode inovar na forma como a gente interage com as pessoas, a gente pode inovar na forma como a gente consome produtos e serviços, a gente pode inovar até na forma como a gente se desloca de um lugar para o outro. Então, inovar é você buscar novas formas de fazer coisas ou de conquistar coisas de uma forma mais eficiente ou mais barata ou mais rápida. Então, acho que esse é o grande objetivo, né? Inovar é mais sobre os objetivos do que sobre a forma. A palavra hoje inovação está muito, né, o tema mundial, né? Mas por ser assim, leigo, mas eu vejo que desde que eu nasci, desde que as pessoas, né, elas estão inovando todo dia, quer dizer, todo dia existe uma inovação. Por que está tão assim latente essa questão da inovação das empresas? Isso é uma coisa, desculpe, óbvia. Eu acho que você tem razão, né? A gente publicitário falava, né? Quem cria nasce todo dia, né? Todo dia você acorda e faz alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu acho que nesse momento a gente fala sobre inovação e se preocupa sobre inovar por dois motivos. O primeiro, porque tudo está acontecendo mais rápido, né? A velocidade dos nossos tempos nos fazem ter que tomar mais decisões ou decisões de formas diferentes como a gente tomava até então, por causa dos avanços tecnológicos. Então, muitas vezes, a inovação está ligada, né? As pessoas ligam a inovação com a tecnologia. Na verdade, a inovação não tem a ver com tecnologia, mas a inovação tecnológica nos pressiona, né? Ela faz com que a gente seja empurrado a fazer coisas diferentes. Então, eu enxergo que agora a inovação está tão em voga, né? Em todos os setores, porque a tecnologia está pressionando os mercados, as pessoas, até a forma como que a gente conhece, né, de conhecimento, de estudo, para a gente pensar em coisas diferentes. Mas eu tenho assim muitos conhecidos que falam que a gente recebe diariamente aí milhares de informações. Até uma vez numa palestra fala o que tem no iPhone, o que tem no... Hoje precisa viver 300 anos para utilizar toda essa ferramenta. Exatamente. Mas é a questão do desejo. Então, você vê, a gente recebe tanta informação e com a tua experiência,
para o nosso ouvinte, como selecionar tanta coisa que você está recebendo? Porque você sai de manhã pensando numa criação, numa inovação, e já no rádio, já no caminho, você praticamente já muda tudo, porque você começa a ouvir todo dia novidades, né? Como é que essas pessoas fazem para ter um caminho assim, de seguir? Na verdade, a gente não tem condições de processar, né, humanamente, nosso cérebro humano não tem condições de processar a quantidade de informações que a gente tem disponíveis, né? A informação que está disponível para a gente é muito maior do que a gente tem a capacidade de processar. E também, o grande ponto é sobre selecionar a informação relevante para aquele momento, né? Então, a gente fala assim que a gente às vezes está... Vamos ver se o ouvinte se identifica, né? Você está ali nas redes sociais, a gente fala sapeando ali de manhã, antes de sair da cama, você abre um Instagram e começa a rolar. Sem perceber, você passou 10 minutos, 20 minutos, você leva um susto e fala, meu Deus do céu, passei 20 minutos aqui, nem percebi. Por quê? Porque a informação está disponível, altamente acessível para você, mas nem sempre aquela informação é relevante. Então, se você sai de manhã precisando criar e perde esse tempo com informações não relevantes, talvez isso não tenha te ajudado nessa criação. Então, eu acho que o grande ponto é a gente conseguir filtrar as informações relevantes ou importantes ou as prioritárias para aquele momento. Então, o pensamento crítico, que a gente fala que é uma habilidade muito desejada até pelo mercado de trabalho, né? A inteligência emocional e o pensamento crítico são duas habilidades comportamentais para a empregabilidade, a gente vai falar sobre isso, mas você ter essa capacidade de filtrar. E isso faz com que a gente se diferencie, né? De perder tempo ou de ganhar tempo. Eu estou perdendo tempo nas redes sociais ou na internet, ou estou ganhando tempo. É uma dicotomia, mas a gente vive nessa balança, né? E aí é a nossa decisão entre consumir informações relevantes, que nos engrandeça, ou não, né? Também é legal a gente se divertir com as informações, bobagens que acontecem ali, né? Para ter uma vida um pouquinho mais leve e equilibrar as duas coisas. Mas eu acho que o grande ponto aí é ter o pensamento crítico para entender o que é urgente, o que é necessário, o que é importante, o que é relevante, e fazer essa decisão diante das bilhões de quantidade de dados, de bytes e gigabytes aí que a gente tem. Você colocou muito bem, mas como eu te falei, você tem aí milhares de informações, e eu vejo que aquelas pessoas que estão menos... É inevitável você ter as ferramentas digitais, é inevitável você abrir seu Instagram, Facebook, WhatsApp, mas também eu vejo que muitas pessoas ainda têm o método antigo de leitura, né? Graças a Deus, né? De ler, né? De ler mais, porque a maioria não está acontecendo assim. Eu mesmo, você vai muito mais pela manchete e não vê o que tem o conteúdo, né? Sim. E eu noto muito isso. E a questão da inovação, né, falando, por que não, né, ser um antigo, né? Quer dizer, a gente chega lá para os filhos e fala assim, não, você só tem que usar o celular 1 hora por dia. Depois que você fizer, quer dizer, existe lá, estou dando aqui umas regras. E nós, os adultos, somos totalmente ao contrário. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que nada substitui um cérebro que lê. Né? A capacidade que a gente tem de desenvolver o raciocínio, o pensamento lógico a partir da leitura é inevitável, né? O cérebro, ele se prepara com a leitura. Eu acho que o grande ponto aqui sobre a leitura é que o ler, não estou dizendo aonde eu leio, né? É lógico que tem pessoas que amam ler o papel, né? Abrir um livro, abrir uma revista, né? O papel é uma experiência que faz diferença para o seu processo, para a sua aprendizagem, até para a sua experiência da leitura. Outras pessoas leem com a mesma vontade ou com a mesma experiência em ambientes digitais, ou no celular, ou num tablet, ou mesmo na televisão. Então, eu acho que o grande ponto aqui é muito mais sobre o fazer, o hábito da leitura, ou desenvolver o hábito da leitura. E aí, uma leitura com profundidade, como você fala, né? Eu acho que as redes sociais, eu acho que é importante também a gente avançar nisso, né? As redes sociais mudaram o comportamento das pessoas sobre a profundidade, né? Quando a gente
se transformou a partir do receptor das mensagens e também é construtor das mensagens, né? Todo mundo hoje é produtor de conteúdo, qualquer um é produtor de conteúdo. Antigamente não era assim, né? Os veículos de comunicações eram produtores de conteúdo. Mas é muito mais sobre aprofundar a leitura do que em qual instrumento você está aprofundando a leitura. Se você lê com profundidade no teu celular, na tela do teu celular, qual é a diferença, tudo né? Certo, tá tudo certo, né? Então, de novo, é sobre as suas decisões, as suas escolhas, né? Eu posso passar 1 hora lendo manchetes e aí eu vou saber um pouco de tudo, ou eu posso passar 1 hora lendo sobre um assunto específico, daí eu vou saber muito sobre esse assunto. Qual é a decisão que eu quero tomar, né? Mas hoje é interessante você falar com a tua experiência, né, lá de publicitária, de criação. Estava aqui imaginando os nossos ouvintes, né, com os filhos, com as pessoas, os adolescentes, né? Qual que seria, assim, a dica que você daria para essas pessoas que estão... esses adolescentes, né, que estão muito imediatistas, quer dizer, eles querem as coisas para ontem. Então, dá aí uma dica para os nossos pais aí e mães que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que a gente está passando... A gente tem uma história acontecendo bem na nossa frente, bem na nossa vez, né? Eu acho que toda geração fala um pouco isso, mas o avanço tecnológico nos faz protagonistas de um momento histórico bastante importante. Então, vamos só recapitular alguns anos dessa história para que a gente chegue no momento atual. Quando a gente fala da tecnologia, a gente não fala da tecnologia de 2024, né? Qual foi, vou te fazer uma pergunta, qual foi a primeira vez, você lembra do momento da primeira vez que você usou o Google? Não. A gente consegue lembrar a nossa vida sem o Google? Eu acho que é difícil até para nós mais velhos lembrarmos como é que era a nossa vida sem o Google, né? Mas veja, o Google surgiu lá em meados de 94, 95, tá? 30 anos. Né? Anteontem, certo? Então, lá nos anos 90, quando a internet, né, começou a surgir na nossa vida, né, com os primeiros e-mails, com os primeiros portais de notícias, a gente começou a experimentar um ambiente que a gente não experimentava. Mas ainda estava muito restrito às universidades, às empresas, às grandes empresas. O que o Google fez que foi diferente e por que ele é importante até hoje? Ele olhou para aquela massa de dados, aquela quantidade de dados que estavam na internet, naquela época era muito menos dados do que hoje, né? Então ele olhou para aquela massa de dados e falou o seguinte: eu vou organizar essas informações sob o ponto de vista de ranking, de relevância. E aí ele criou um ambiente que você digitava uma palavra e a relevância dessa palavra te colocava os conteúdos em cima, né, nas primeiras posições. Só que o meu comportamento ali na internet fazia que as primeiras posições que eram relevantes para mim fosse diferente das primeiras posições que eram importantes ou relevantes para você. E com isso, a gente também começou a interagir com a tecnologia, colocando o nosso DNA, o nosso comportamento como importante. E aí essas empresas começaram a usar também nosso comportamento para organizar essas informações. E por que isso foi importante? Por que o Google foi diferente? Porque era fácil de usar. Era digitar uma palavra e aquela tecnologia nos trazia uma informação. Agora vamos avançar uns 10 anos para frente, lá 2004 mais ou menos, 2000 e pouco. Quando as redes sociais vieram, primeiro o Orkut aqui no Brasil e o Facebook, né? O Twitter um pouquinho antes disso, mas o Brasil era o país do Orkut naquela época, né? Por que o Orkut e o Facebook foram muito legais e a gente usa o Facebook, no caso, até hoje? Porque eles organizaram a forma como eu conseguia falar com os meus amigos ou encontrar o perfil dos meus amigos. Era muito fácil mandar por 4, 5 palavras ali uma mensagem. Tudo era muito fácil. O Facebook democratizou as relações a partir dos ambientes digitais. As mídias sociais fizeram, como eu já falei, que as pessoas, ao invés de só consumirem o conteúdo, elas começassem a construir conteúdo também, formar conteúdo. Então, o Facebook, 10 anos depois,
ele democratizou as relações interpessoais, certo? Vamos um pouquinho mais para frente e vamos falar dos smartphones. O que o celular smartphone fez na nossa vida? Ele fez com que em qualquer lugar a gente pudesse acessar a internet. Ele fez com que em qualquer lugar a gente pudesse consumir aplicativos que fizessem coisas na nossa mão e que na época a gente aprendeu a fazer. De se deslocar, né? O Waze, né? Faz com que a gente se desloque, mandar áudio, ouvir música. Quantas indústrias, mercados mudaram simplesmente porque a gente tem esse aparelhinho, o smartphone, na nossa mão. O que ele fez? Ele democratizou o acesso à internet e todas as coisas que a gente pode fazer a partir dela. Né? O WhatsApp, quando o WhatsApp veio, o que ele fez? Ele fez com que a gente não ligasse mais, a gente hoje não usa mais o telefone, né? A gente usa uma mensagem via internet, via IP, né? Por voz, por imagens. Então, assim, a tecnologia, eu costumo falar que a tecnologia é o segredo de Tostines, né? Quem é mais velho vai lembrar desse comercial, né? A tecnologia muda o comportamento. Não sabe o que é o Tostines. Mas a tecnologia muda... Era um biscoito. Era um biscoitinho lá, que a propaganda era muito boa. Mas, enfim, a tecnologia muda o comportamento ou o comportamento muda a tecnologia? Não dá para saber, porque uma coisa vai alterando a outra. Quando o nosso comportamento vai mudando, a tecnologia vai vindo ao nosso favor, né? Então, quando a gente fala de inovação, lá começando na tua pergunta, a partir do meu novo comportamento, vem uma nova solução para melhorar ainda mais, ou para otimizar meu tempo, ou para me dar mais conveniência, ou para me dar mais eficiência, e é esse momento que a gente está. Então, entender essa linha do tempo, e agora eu vou entrar na tua pergunta que você fez há 5 minutos atrás, sobre o que os pais podem fazer para os filhos, os jovens, e o que os jovens podem fazer nessa linha de tempo. O primeiro é que não tem como negar que a tecnologia está posta. Né? Eu não vou usar o celular porque isso não é importante para mim. Porque ela vai afetar, inclusive, meu trabalho, vai afetar meu dia a dia. Então, não tem como negar isso. Ao não negar, a gente constrói junto. Então, eu acho que nossa geração aí dos 50, de 40 a 60 anos, nós somos uma geração da transição, que nós vivemos entre as pessoas que passaram mais da metade da sua vida sem internet, e elas estão conosco ainda, nossos pais, né, nossos avós, e as pessoas que nunca viveram sem internet. Nós somos a geração da transição. Então, nossa faixa etária tem a responsabilidade de contar e preservar essa história, porque não há futuro sem passado, né? Então, preservar essa história e tudo que nós vivemos para chegarmos até aqui. A gente tirou o mato alto da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, aproximar a dificuldade que as pessoas mais velhas e que não viveram, né, não nasceram na era digital, têm de usar essa tecnologia, da tecnologia. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. A primeira responsabilidade é de não negar que isso impacta nosso dia a dia. E a segunda responsabilidade é da gente ter coragem de utilizar e unir as duas pontas. Unir o jovem dizendo, você tem que ter pensamento crítico, não vá consumindo, não perca tempo consumindo só coisas que não te engrandecem. E, por outro lado, unir as pessoas não tecnológicas para dizer, isso é importante para você, vai te dar uma longevidade de pensamento, de uso, de mundo, né? As cidades estão se preparando para isso. Então, eu acho que nós somos privilegiados. Eu me enxergo, né? Enxergo a nossa geração como privilegiadas dessa geração de conexão aí. Então, para os nossos ouvintes, a questão que você falou bem, né? Da inovação. Então, eu digo que é inovar na educação dos filhos, né? Você chegar mais próximo deles, conversar. Eu sempre falo que um bom papo, né? Você consegue convencer, né? Resolve tudo, né? E a questão do amor sempre está ali, né? Você falando as coisas com amor e mostrando o que é a vida, né? Hoje em dia você acaba... Agora, a gente falou sobre inovação e daí logo em seguida vem... em seguida ou não. Agora, a questão da inovação, eu estava lendo um pouquinho, tentando, né, chegar aí a 5% do que você conhece. Imagina. Sobre isso, eu vejo que sempre é antigo, né? Esses pensadores, né? São coisas aí de 40, 50 anos. Daí a gente está na inovação, daí chega a inteligência artificial.
Daí tem algumas pessoas que hoje em dia, até eu estava vendo, acho que acho que foi o Elon Musk que ele acabou falando, né, sobre que o futuro, né, vão ter menos empregos. Quer dizer, isso é ruim? Não, pode ser utilizado. Agora, hoje em dia também, para o leigo, é o medo, né, de você perder eu acho que o grande aí, a explicação da inteligência artificial é mostrar que isso vem para ajudar, né? Não vem para atrapalhar aquilo. Agora, e daí tem esses pensadores, essas pessoas que são gênios, né? Bill Gates, Zuckerberg, enfim, então aí que são realmente gênios, né? Em termos de falar, eles preveem tudo que eles fizeram, previram o futuro, né? Mas eu realmente me preocupo com essa questão porque eu vejo que tem o seguinte, Cris, no mundo, né? O Brasil está muito aquém em educação, né? E se você vê, até o Bill Gates fez há anos atrás, ele falou que os Estados Unidos estavam muito aquém também de outros países. Ele estava investindo lá nos professores numa melhor educação americana. Você deve ter visto essa declaração dele. E hoje em dia é a mesma coisa, quer dizer, a educação nossa então, para você ir para frente, as pessoas entenderem, com certeza, se elas não são profissionalizadas, vão perder os seus empregos, né? Na verdade, a gente fala, né, que a tecnologia vai acabar com muitos empregos, mas ela também vai gerar muitos empregos. A gente já está vendo isso acontecer, né? O Fórum Econômico Mundial disse que a inteligência artificial vai tirar 87 milhões de empregos no mundo, mas vai gerar 98 milhões. Então, na verdade, há uma substituição de empregos. E por isso que a educação é muito importante. Então, quando a gente fala em educação, para a tecnologia, a gente tem que começar pelo letramento digital. Acabei de falar, né, da gente trazer as pessoas mais velhas, né, para usar a tecnologia minimamente, porque quando eu falo que o Google era fácil de usar e por isso que a gente usa, o Facebook é fácil de usar, por isso que a gente usa, o WhatsApp é fácil de usar, por isso que a gente usa, a gente está vendo, e a gente está falando muito de inteligência artificial, porque a gente está vendo plataformas muito fáceis de usar e por isso que a gente está democratizando a inteligência artificial. Então, o ChatGPT, né, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, e se não ouviu, entra lá no Google, clica, digita lá ChatGPT, faz um login simplesinho e tenta utilizar, porque é muito instigante você entender como a inteligência artificial pode agir a seu favor. Mas o grande ponto é que o ChatGPT, ele democratizou essa forma de usar um pedacinho de inteligência artificial. Porque a gente fala, e na verdade inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial é da década de 50. Nos anos 60. Eu estava vendo aqui, a origem da inteligência data de 1943. Exatamente. Os anos 60 foram anos de muito avanço na inteligência artificial. Os anos 80 foram anos de muito avanço na inteligência artificial. E esse é um ponto. Quando a gente fala de tecnologia, nunca acontece, meu Deus, aconteceu agora, surgiu uma nova tecnologia. Não é assim que acontece, né? A tecnologia, ela vem se desenvolvendo dentro das universidades, dentro dos governos, né, dentro dos setores mais fechados. A inteligência artificial, os primeiros estudos dela foram na área de saúde, né, de medicina e de engenharia e finanças. E 3 áreas que hoje estão avançando fortemente na inteligência artificial. E ela veio sendo desenvolvida, vamos dizer assim, com pesquisa e desenvolvimento, só que lá naquela época, nos anos 80, qual que era o problema? Não existia processamento, máquinas suficientemente boas para conseguir fazer o que a inteligência artificial podia fazer. Tinha ideia, então mas tinha um descasamento de tempo entre o que a tecnologia podia fazer e a capacidade de processamento. E hoje, né, então por isso que a gente fala que lá, desde os anos 50 até agora, existe um ponto de mudança que foi 2020, quando a capacidade de processamento de máquina com os chips, né, com os computadores mais modernos e com a conectividade, né, a gente tá
entrando na era do 5G, com uma conectividade muito maior, com maior velocidade, tudo isso junto faz um cenário perfeito para que a inteligência artificial consiga desempenhar. E aí a gente vem, durante décadas, estudando, então, inteligência artificial, primeiro a partir de textos, depois a partir de imagens, reconhecimentos faciais e reconhecimentos de imagem, depois a partir de voz, reconhecimento de voz. A gente faz isso há bastante tempo, né, no celular, né? A gente fala, oi Siri, né? Google, alô Google, e ela fala com a gente. Telefone, né? Exatamente. Então, isso vem se desenvolvendo e 2020 foi um ano que teve ali se a gente for pensar numa linha onde todas essas inteligências artificiais de imagem, de voz, de vídeo, elas conseguiram chegar num nível, de uma capacidade quase do nosso cérebro de processar. E as máquinas conseguiram fazer isso. Então, a partir disso, a gente tem o susto de falar, meu Deus, como é que isso surgiu? Ela surgiu ao longo do tempo. E aí o ChatGPT coloca isso na nossa mão, no nosso computador, no nosso celular, e a gente começa a usar. Hoje, se você faz, a gente falou do Google, né, lá atrás. Hoje, se você faz a mesma pergunta que você faz para o Google no ChatGPT, e eu estou falando de ChatGPT como um exemplo, existem vários outros, né? Mas se eu faço a mesma pergunta que eu faço para o Google no ChatGPT, olha só a diferença que vem a resposta. No Google, a gente sabe, ela vem com uma lista de links, de artigos, de notícias falando sobre aquele... Se eu perguntar lá o que é inteligência artificial, no Google vai vir uma lista de informações de sites, de veículos, de portais de conteúdo sobre isso. Se eu fizer a mesma pergunta no ChatGPT, não vem uma lista de links para eu entrar em um a um. Ele vem um texto formatado, de leitura fácil, em tópicos, falando sobre esse assunto, porque a inteligência artificial usou esse mundo de dados que está na internet e organizou essa informação, não em tópicos, em texto. E por isso que ela é tão disruptiva, né? Você fala sobre o tempo da mudança, existe a lei de Moore, né? Moore foi o criador da Intel, né? A maior empresa de tecnologia que até agora está numa crise enorme. Mas, enfim, Moore dizia lá nos anos 70 que uma nova tecnologia, por causa da capacidade de processamento dos microchips, poderia surgir a cada 18 meses, se comparada aos 50 anos anteriores. Hoje, a partir de 2020, na verdade, a partir de 2015, mais ou menos, por causa das tecnologias, a gente diz que uma nova tecnologia pode surgir a cada 4 meses. Por isso que a gente quando a gente fala de pensamento crítico, olha só como a gente vive com uma nova tecnologia, podendo, inclusive, mudar o mercado, os negócios, surgindo a cada 4 meses. Imagine cada vez mais com o processamento das máquinas, dos computadores, dos carros, dos prédios, dos sensores, e aí a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar dos dados, de internet das coisas, né? De tudo conectado. Hoje meu relógio está conectado com o meu celular, que está conectado com o meu carro, que pode estar conectado com a minha televisão, daqui a pouco está conectado com a minha geladeira, e tudo isso são dados. E a inteligência artificial é sobre dados. Você falou sobre o chefe, tem uma advogada que ela resolveu, tinha que fazer uma petição. E ela falou, sabe, eu vou fazer um teste aqui. E ela colocou o que ela iria fazer e colocou depois no chat. Ela falou, Canto, é impressionante. Muito rápido. Isso é o melhor que a minha. Exatamente. Isso é o melhor que a minha. Uma petição, você vê, uma petição que você tem que dar a entrada. Ela falou que foi assim, espetacular. Né? E aí que a gente fala sobre emprego, né? Os trabalhos repetitivos, né? Que a gente leva horas para fazer, a inteligência artificial pode fazer em minutos. Isso é ruim porque as pessoas que fazem aquilo vão perder os empregos? Pois é, mas eu vou ganhar em eficiência e até em curiosidade, né? Porque não tem erro humano ali. Porém, a gente precisa que os dados estejam corretos. E nem sempre a inteligência artificial vai buscar dados corretos. Então, tem 3 pontos nisso, né? A primeira, não é sobre... Quem sabe mais, quem vai ou não vai estar no mercado. É quem sabe usar a tecnologia. Por isso que a gente precisa aprender a usar. Não precisa aprender a programar. Eu não preciso saber nada de código de computador, de programação. Eu preciso saber usar
as ferramentas que estão à disposição. E existem N ferramentas. Hoje, se você quiser, aqui a gente abre o computador e consegue fazer um texto, uma música, uma imagem, um vídeo, uma fala a partir de algumas palavras, alguns comandos em vários aplicativos e plataformas gratuitos de inteligência artificial. Não vai ter a nossa beleza, a nossa simpatia, mas não vai ter isso aí. Há pouco tempo atrás a gente achava que a inteligência artificial ela ia substituir, né? Ela ia ressignificar os empregos técnicos e de repetição. Hoje a gente já começa a perceber que ela pode ressignificar, inclusive, os trabalhos criativos. Então, o grande ponto aqui é a gente utilizar, e aí não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre ética e segurança. Né? São 2 pontos que são os críticos para o futuro dessas tecnologias que estão surgindo. Nós estamos aí você vê que estamos quase 30 minutos de programa. Eu falo bastante, né? Não, mas é para falar, não é questão de falar bastante. Eu tenho que falar pouco, você tem que aprender com vocês, né? Os nossos ouvintes. Agora, a pergunta que eu sempre costumo fazer aqui é sobre empregos e tudo mais. Você é investidora anjo, você investe em startups, né? Sim, sim. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, qual o caminho desse? Qual que é a grande diferença das startups, né? E assim, eu sempre gosto de dizer que as startups são pequenas empresas, ou empresas que estão crescendo, que têm a base de tecnologia. Essa é a diferença de empresas convencionais. Elas não são melhores ou piores. Elas só usam da tecnologia para evoluírem. Só que por usarem da tecnologia e pelo modelo de negócio de startup estar mais relacionados ao problema do que ao produto, então assim, a startup ela quer resolver um problema. Que problema que eu vou resolver hoje? É mais ou menos como é a cabeça de um fundador de startup aí. Teve uma ideia e resolveu ir para frente. Tive uma ideia de como resolver um problema. E aí faz um produto de base tecnológica, né? Com tecnologia para resolver esse problema. Por isso que elas avançam muito e por isso que o potencial dessas empresas crescerem, se tornarem lucrativas no mercado é grande, porque elas podem escalar, né? Isso quer dizer que elas podem... o que funciona aqui em Curitiba funciona em qualquer lugar do mundo. Então, elas são empresas lucrativas. Então, os investidores que investem em startups, né, existem vários tipos de investidores. Investidores anjo, como eu, ou fundos de investimentos, grandes fundos de investimentos que buscam com empresas que são um pouquinho mais maduras. Nós, investidores anjos, investimos em empresas que estão começando, né? Que a pessoa ainda está com a ideia na cabeça ou com os primeiros clientes ali e a gente ajuda a chegar ainda é um anjinho, porque a gente ajuda mais com dinheiro, né? Claro que o dinheiro é fundamental, mas com essa mentoria também, isso também faz a diferença. Mas a coisa mais legal nesse momento e na união dos 2 mundos é que se você tem um negócio, né? Um negócio convencional, você pode utilizar da solução dessa startup para o seu negócio. Essa união dos 2 mundos, né? Do mundo mais tradicional com esse mundo das startups, isso que é o legal do jogo de hoje, sabe? Do momento que a gente está no mercado de hoje. Eu acho que essas são as grandes oportunidades aí que a gente tem, sabe? Cris, estamos chegando aí ao final. Eu quero dar os parabéns também como secretária, né? Que você foi aqui em Curitiba é uma cidade inteligente. Obrigada. A gente vai voltar a falar sobre mais, eu acho que esse tema, né, de inteligência, esse tema de inovação, sempre ele é atual, sempre vai ser atual. Sim. Você vê, os grandes hoje, os bilionários do mundo falam bastante sobre esse tema. Eu acho muito, muito interessante. Acho que meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas é muito pouco, mas pelo menos a gente deu aí um spoilerzinho aí para os nossos ouvintes. E se as pessoas quiserem conversar, palestras com a Cris Alessi, entrar no seu portal, né? Isso. E também aquele que tem ideias, né, e querer uma mentoria e também poder, tem uma ideia, putz, eu vou conversar com a Cris, tenho certeza que ela vai te direcionar muito bem. Então, eu agradeço muito você participar aqui do Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Muito obrigada, Canto. Obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pela condução aí dos programas. Eu acho que deixar como recado, né, para quem não está
muito no mundo digital, que deixe o medo de lado e procure conhecer, aprender e usar, testar. É divertido, eu prometo que é bem divertido fazer isso. E para quem está no mundo digital aí, avançar cada vez mais, porque é um mundo fundamental. Então, espero vocês, qualquer coisa nas redes sociais e no meu site, Cris Alessi. Muito obrigado. Essa foi Cris Alessi para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Vamos só para um rápido intervalo. Espera aí que nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Recebendo o Lincoln Fedato, engenheiro civil formado pela PUC aos 21 anos e violinista, fundador da Orquestra Juvenil da Universidade Federal do Paraná, sob a regência da maestrina Hildegard Sobol Martins. Aluno da professora Edna e Bianca Bianchi. Primeiro emprego como engenheiro na Irmãos Tá, após seleção no primeiro programa trainee da Irmãos Tá. Pós-graduação na Espanha na área de desenvolvimento sustentável. Atualmente, diretor e sócio proprietário da Engevita. Obrigado por participar do Canto a Canto, meu amigo. Olá, Canto. Uma alegria estar aqui. Aliás, quero parabenizá-lo pelo sucesso do teu programa, líder de audiência. Aliás, não poderia ser diferente, né, Canto? Você é o grande porta-voz aí do mercado imobiliário. Nada melhor do que um programa de rádio, não é? Até foi bom você lembrar sobre a liderança, que está tentando humanizar essa indústria imobiliária, mostrar todas as pessoas que fazem parte, né, desse setor tão importante para a nossa economia, né? Os 3 setores que mais empregam no país. Eu sempre digo que a construção civil parou o país, né? Em qualquer país do mundo. Né? E o grande motor do emprego, né? Exatamente. A disciplina de um violonista ajudou a você a reger a sua profissão? Sim, Canto. Sabe que esse link que você fez é importante. Não somente a disciplina, importantíssima, mas também a sensibilidade de você perceber que por trás de uma obra, às vezes, há um projeto até artístico de arquitetura e você tem que saber ler, interpretar onde que o arquiteto quer chegar, qual é o partido arquitetônico dele e através da técnica e da disciplina da administração, tudo isso que a gente faz na engenharia, a gente alcançar esse resultado final, que é uma obra bem executada. Eu achei bem interessante essa colocação, quando eu li, né, o teu currículo, engenheiro e violonista. Eu falei, o cara, ele rege uma orquestra, porque na verdade a indústria imobiliária, né, os teus funcionários são ali, faz parte de uma orquestra, tem que estar sincronizado todos, né? Pois é. E sabe, Canto, eu faço às vezes uma metáfora, né? A gente vai construir uma obra, é como se fosse fazer uma travessia no oceano. A gente vai entrar num transatlântico, não é? O engenheiro, o construtor, é o capitão, aquele que pilota o barco, tá? Mas, por trás disso, há o projeto de arquitetura. Então, o arquiteto é aquele que desenha o mapa, que faz o projeto, que desenha a rota. Mas o cliente é aquele que sinaliza para a gente onde que ele quer chegar. Então uma obra é algo que a gente faz a 6 mãos. E claro que o construtor, o engenheiro, é aquele que meio que rege essa orquestra que acontece no canteiro de obra. No caso da indústria imobiliária, eu sempre ouço falar que talvez você é o gestor, né, da obra, mas o mestre de obra sempre foi muito importante, né? Figura-chave. Ele que coordena o dia a dia ali, né? Sim. Ele é a pessoa que materializa tudo que nós planejamos, tudo que foi concebido em termos de projeto. Então ele, com a experiência dele, né, com a sua prática, com a sua vivência e com o seu conhecimento técnico, é aquele que põe a mão na massa e faz acontecer. Então ele sempre é a figura central nas nossas obras, o mestre de obra. Eu vejo pela tua educação, né, violonista, daí você estudou no Santa Maria, que é um dos principais colégios aqui de Curitiba. Quais foram as lições que você também trouxe dessa época do Santa Maria para a tua vida, a tua profissão? Olha, acho que são 2 coisas, né, Canto? O Santa Maria é uma grande escola, eu tenho amizades até hoje, né? Mas eu penso o seguinte, eu acho que o valor ao conhecimento, não é?
valorizar assim, o saber, o buscar o conhecimento ao ler, e também não somente dentro da tua área, mas ter também uma cultura geral vasta que permita você compreender o mundo onde você está inserido. Acho que e também as amizades que lá fiz e que persistem até hoje e que são significativas aí pra gente. Tem os grupos, né? Eu sempre vejo que tem os grupos dos colégios, tem um amigo lá do colégio militar, isso é muito importante. Lógico, no decorrer dos anos vai diminuindo, né? E acaba diminuindo. Agora, primeiro emprego na empresa Irmãos Tá, hoje com 129 anos, tocada hoje com o Roberto Tá, que esteve aqui no programa, né, participando, e a gente fica muito feliz que eles deram a volta por cima. Acho que é a empresa mais antiga. E muitos engenheiros, eu acho que na época seria uma honra, né, você entrar na Irmãos Tá. Ali também foi um grande, acho que, aprendizado, né, Lico? Canto, foi assim uma grande escola e uma grande oportunidade que eu tive. Porque sabe que foi interessante? O Veiga, ele teve na época, foi o primeiro programa trainee do Paraná. Era uma novidade aqui no Brasil. E ele desenhou um programa trainee muito especial. Então ele pediu que a Federal e a PUC indicassem os melhores alunos. Eu tive a sorte de ser indicado. E eles fizeram... Não, você era estudioso. Eu sempre fui, né? Então, a gente tinha ali boas notas, sempre gostei muito de estudar. E aí fui indicado, houve uma seleção rigorosíssima lá, tanto é que haviam 4 vagas e a Irmãos Tá selecionou somente 3. Né? E eu tive ali uma grande escola. E o programa trainee da Irmãos Tá foi muito especial, sabe? A gente percorreu todas as áreas da construtora, da imobiliária, da área comercial. Então a gente conheci lá o Eduardo Kisa, o Ricardo Barros estava trabalhando na época lá, o Rodrigo Barros. Tinha gente de primeira linha, o René Staben, o Pedro Nadoni, que era diretor técnico. Então, acho que foi uma grande escola, aprendi muito na Irmãos Tá, devo muito a eles na minha formação inicial ali como profissional, e tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar no prédio mais alto aqui do Paraná na época, que ficou com esse título por muito tempo, que foi o Curitiba Trade Center, ali na Carlos de Carvalho. Sim. E que teve a Casa Cor naquele ano. Do relógio. O edifício do relógio, do Eli Loyola Borges. A gente brinca que a Tá, né, só não fez igreja, né? Porque ela fez tudo já, né? Fez. Então, indústrias. É uma empresa. Eu acho que tudo isso, agora, voltando a essa parte de... Eu sempre bato o link na questão da educação, né? Você falou, eu gosto de estudar, eu sempre me aperfeiçoei, estudou em bons colégios, também teve a felicidade de teus pais poderem, né, você estudar no Colégio Santa Maria, porque também não são muitos que podem fazer, mas hoje, até numa outra entrevista falando sobre a educação, está muito difícil a educação, né? Hoje você tem filho, para que lado vai? Eu digo isso para os nossos ouvintes, que essa conversa, a educação dos filhos é muito, muito importante, porque tem ferramentas boas para você ensinar. Mas não sei se você concorda comigo que hoje está mais difícil, porque todos têm dificuldade até na contratação das pessoas, né? As pessoas querem muito mais o bônus do que o ônus, né? Sim. Essa questão, sabe, é um paradoxo, né, Canto? Ao mesmo tempo que a gente vê uma divulgação em massa da informação nas redes sociais, na internet, às vezes a gente vê um prejuízo assim na cultura geral. Então, o que eu digo para os mais novos que chegam na empresa, que estão estudando, estagiando, olha, a educação hoje, busque a formação técnica, estude, se dedique, faça especializações, busque conhecimento, mas busque, hoje está muito fácil. Veja, hoje nós temos o audiolivro, nós temos podcasts, busque o conhecimento, busque compreender o mundo onde você está inserido. Não é somente a técnica que vai te fazer um grande profissional, mas a técnica aliada a um conhecimento geral, a você compreender o mundo onde você está inserido e ali sim prestar um bom trabalho, um bom serviço que vai fazer diferença na carreira. E para os nossos ouvintes conhecer o Lincoln, através da nossa querida amiga Cida Stier, né? Fonoaudióloga, né? E você fez uma apresentação lá, Lincoln, que eu não esqueço. Você pegou uma folha de papel, não sei se está lembrado, que você fez uma apresentação falando sobre, né? Você foi diminuindo, porque aquilo ali me impressionou na época, quando você falou. Eu falei, o que é engenharia, né? Você tentando mostrar de que maneira é a engenharia, o que a engenharia produz para nós, né?
Sim. Não sei se você está lembrado dessa. Tô lembrado. Essa ocasião, Canto, você tem uma excelente memória, né? A gente estava executando uma obra que tinha um balanço, né? Balanço é aquela parte da edificação que está para fora e que não tem um pilar embaixo para sustentar. Então, aquele balanço, aquela sacada, que seria o conceito da sacada, da marquise... Você veio com uma folha. Eu falei, por que esse cara ficou com engenheiro com uma folha? O pessoal estava com dificuldade de compreender como é que isso vai parar de pé, né? E aí, o que eu fiz? Né? Numa determinada reunião, que é o que eu reproduzi lá naquela conversa. Eu peguei uma folha de papel e fui fazendo uma dobradura e aquilo se sustentou. Ao passo que se você deixasse aquela folha, ela é um elemento flexível, mas você tem condições de enrijecer aquela simples folha de papel e fazer com que ela se torne um elemento autoportante. É um conceito na engenharia de estrutura chamado pórtico espacial. E às vezes com uma folha de papel, e sabe, Canto, isso é fundamental, porque... como comunicar as coisas, porque a gente lida na obra com um pessoal muito simples, com uma cultura geral assim muito, muito pequena, não tiveram oportunidade de estudar. Então a gente tem que transformar essa informação, aquele conteúdo, de uma forma que ele fique acessível, que ele compreenda dentro do arcabouço de cultura que ele tem. Então eu sempre falo para os engenheiros na consultoria, olha, vamos cuidar da forma como a gente transmite a informação para o pessoal da nossa obra. Agora, a gente está falando de educação, aí processo construtivo, e tem ferramentas, e tem inteligência, e tem tudo mais, mas eu vejo que essa questão das pessoas, né, nas obras é cada vez, que nem corretor de imóvel, sempre falo, corretor aí há 48 anos, a profissão de corretor vai acabar. Mas eu noto que ultimamente a gente precisa muito mais das pessoas para fazer a execução, né? E acho que na construção civil é inerente essa parte, né? Sim, continua. Sabe, Canto, claro que a gente tem as tecnologias hoje, os softwares, a inteligência artificial, e a gente tem que lançar a mão disso, porque técnica tem que estar associada à tecnologia. Mas tudo isso é operado pelo ser humano. Então a gente precisa do elemento humano. Então a gente tem que trabalhar preparando essas pessoas, captando essas pessoas, formando e retendo essas pessoas na empresa. É ainda a peça fundamental na nossa atividade. Pode ser, né? Óbvio, mas eu falando isso para os nossos ouvintes, eu quero aqui deixar claro que eu estou aqui com um empresário, né, na área da indústria imobiliária, e veja a importância que tem, né? Aquelas pessoas que falam que não tem emprego, necessito. Todos que vieram aqui, Lincoln, estão contratando, como você deve estar contratando pessoas. É só ligar lá não é verdade? Só mandar um e-mail para nós lá, manda o currículo que a gente vai... Então, e você veja da importância que tem. Agora, eu conheço um pouquinho aí a tua história, também estudei. Você sempre foi muito atencioso, né, com os seus funcionários. Eu me lembro que você também levou a escola para dentro, levou o professor para a tua central, né, para a tua obra, né? Então, esse projeto que você tem, esse projeto para os teus funcionários, que é uma maneira de você, inclusive, mantê-los lá dentro. Quer dizer, foi bonitas histórias que você ouviu, aquelas pessoas que não sabiam ler, né? Então, acho legal você comentar isso, né, para as pessoas. Você sabe, Canto, que muitas das pessoas que trabalham na construção civil são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, são pessoas simples, que às vezes vieram do interior, sem estudo, às vezes muitos analfabetos. E aí a gente, primeira vez, eu lembro da primeira situação onde eu recebi um cartão ponto, ainda era aquele cartão batido, né, à mão ali, batido na máquina, e a pessoa assinava embaixo. E um dia chegou um cartão, a pessoa com o dedo, com a digital. A pessoa riscou com caneta na sua digital e disse, mas o que aconteceu? O sujeito, não, ele não sabe escrever. Eu disse, mas não pode. Né? E isso aconteceu muitas vezes na consultora e ainda hoje acontece, Canto. E o que a gente faz? Quando a pessoa chega e é analfabeta, a gente imediatamente encaminha para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Hoje tem outra configuração, mas a gente tem que alfabetizar essas pessoas. E depois a gente vai subsequentemente acrescentando outras formações, né, para se tornar meio oficial, profissional, ver a vocação dele, se ele vai para carpintaria, se é pedreiro, se ele é um assentador de revestimentos. A gente vai investindo nessa pessoa. E olha, Canto, vou te dizer, hoje um trabalhador da construção civil tem uma renda muito superior à média
do trabalhador básico aqui no nosso mercado. A média do salário da construção civil, e a gente paga acima da média dentro do nosso mercado, é o dobro do que se pratica num serviço básico. Então, acho que fica um recado aí. Eu acho que a construção civil ela é hoje uma oportunidade de crescimento e de ganhos significativos. É isso que você falou, né? Eu me lembro todos os programas hoje que abrem, o Sinduscom, eles abriram aí vagas, nunca conseguiram, né, completar as vagas que a construção necessita, né? Que a demanda é muito, né? Sim. E eu sempre também comento que muitos hoje estão aí trabalhando, não que o Uber não seja, ou outras profissões, mas é que não tem uma carreira, né? E dentro da construção civil, hoje em dia, você pode entrar lá no cargo mais, né, mais elementar e acabar gostando e crescendo dentro dessa empresa. Então, acho que a construção civil hoje é um mercado espetacular, né? Sim, e promissor. Veja que um trabalhador, se ele entrar como servente na construtora ou numa outra boa construtora, ele rapidamente pode ascender a meio oficial ou profissional, né? Hoje, o salário de um bom profissional, de um assentador de revestimento, ele é um salário ótimo e com uma variável. Eu sempre falo para os meus funcionários, olha, se você tem dinheiro, se você tem um carro bom, venda e compre um terreno. Porque o trabalhador da construção civil, ele tem condições de fazer a sua autoconstrução. Você compra um terreno e faz uma edícula lá atrás, daí você se muda para lá, depois você faz a casa, depois você faz o muro. Você aumentou já. Boa parte, a maioria dos nossos trabalhadores, eles têm a sua casa, que construíram. Aí você veja, você sabe melhor do que ninguém, né, Canto? A importância de hoje a pessoa ser dona do seu imóvel. Ele é dono da vida dele. Hoje 50... Não sei se você tem essa informação, 50 milhões de pessoas vivem de locação no país. Pagando aluguel. E 22 milhões que bancam o aluguel, mas 55 milhões vivem, né? É uma coisa absurda. Veja a demanda que tem, né? Para você acabar construindo. E os trabalhadores da construção civil têm a condição de sair do aluguel e ter a sua casa própria, sem às vezes recorrer a um financiamento. Agora, vamos mais para a construção civil. Hoje, os métodos construtivos, você tem notado, logicamente, que tudo na vida evolui, né? Mas tem evoluído assim na mesma rapidez que a inteligência artificial. Vamos fazer aqui uma comparação. Olha, Canto, tem uma coisa interessante, né? Hoje, o nosso cliente, ele tem um acesso à informação muito interessante. Então ele chega na construtora, começa a conversar com a gente vê que ele já tem uma percepção de qualidade, é alguém que já viajou o mundo inteiro, sabe as tecnologias que existem por aí, de conforto, né, de segurança, de integração, de automação. Então ele já chega com essa informação e é evidente que nós estamos aí para disponibilizar esses recursos. E aqui em Curitiba, no nosso mercado, a gente tem acesso aos melhores materiais e revestimentos do mundo. A gente tem o que tem de melhor. Louças, metais, revestimentos. O que se imaginar de melhor nós temos disponível aqui no Brasil. E também as tecnologias, né? Os itens que a gente coloca nas obras para conforto térmico, né? Veja, isso traz uma percepção, uma qualidade de vida. Veja, a gente está numa semana fria aqui. Veja a diferença que faz você ter um sistema e tudo mais, de calefação, de piso aquecido, de climatização, de qualidade do ar. E o custo é bom hoje também, né? Porque o custo, né? Hoje em dia não é aquela coisa... São mais acessíveis. Maluca, né? Veja que o elevador há 10, 15 anos atrás era um item pesado na obra. Hoje o elevador, a gente tem elevadores para uso residencial, com mecanismos italianos de primeira qualidade, ou alemães, com preços relativamente acessíveis. Então, é um item de conforto e de comodidade para casa que é acessível, e os projetos hoje nós já adaptamos a ele para que receba, quer seja durante a obra ou depois, esses itens, como por exemplo o elevador ou uma climatização mais sofisticada. Nós estamos falando aqui com o Lincoln Fedato, né, que ele é proprietário e diretor da Engevita. Agora vamos entrar na Engevita. Quais são os setores que a Engevita hoje em dia oferece para a construção? Bom, Canto, a Engevita surgiu construindo
essas casas que a gente faz, que são as casas de alto padrão, que hoje se denomina mercado de luxo, né? Desde o início. A segunda casa que a gente fez já foi uma casa assim de luxo, uma casa sofisticada, e desde lá. Então isso tornou-se a marca registrada da Engevita. Porém, a Engevita, com o passar dos anos, ela passou a ter duas divisões. As obras residenciais, que é essa nossa clientela tradicional, dessas casas sofisticadas, mas eu criei uma segunda divisão da empresa, que são as obras empresariais, mas que é uma consequência da obra residencial. Por quê? Porque o cliente que a gente fez a casa, que via de regra torna-se amigo nosso... Faz meu barracão, faz ele minha indústria. Faz um prédio industrial para mim, muitas obras para investimento, faz uma obra empresarial aqui para fundo de locação. Aí, como é que a gente ia deixar esse cliente na mão, né? A gente já praticamente... criamos uma amizade ali, uma parceria, então a gente acabou criando essa divisão de obras empresariais mais para atender essa demanda interna do nosso cliente. Porém, depois da pandemia, houve uma mudança do mercado, sabe, Canto? Acho que eu vejo que a casa mudou a forma como as pessoas... É o protagonista da vida das pessoas hoje, né? Sim. Olha o diferente, né? O morar. O morar, exatamente. É bem como você falou, é o protagonismo. E eu diria até, Canto, eu não diria que a casa assumiu um protagonismo, ela retomou. Porque a importância da vida, o protagonismo, esse eixo central da vida, que nas últimas décadas a vida, sim, viagem, facilidade, shopping, clube. Ninguém queria uma varanda. Hoje em dia todo mundo pensa na varanda. Isso. Então as pessoas ficavam muito fora de casa. A pandemia mudou isso. O pós-pandemia ficou esse hábito das pessoas permanecerem mais em casa, e também o trabalho híbrido. A maioria dos nossos clientes, eles incorporaram na sua rotina de trabalho o trabalho híbrido, trabalha uma parte na empresa e uma parte no escritório em casa. Isso mudou a forma como a pessoa se relaciona com a casa e aumentou a demanda por obras residenciais. Então, hoje, a divisão de obras residenciais passou a ser novamente o carro-chefe da empresa, com uma quantidade menores de obras empresariais. Você não faz hoje os verticais, faz mais horizontais, é isso? Sim, sim. São basicamente residências. Residências. Agora, a questão da residência, hoje, eu digo que, quer dizer, tem lá os clientes, né? Tem lá o casal, enfim, a família que te contrata. Esse briefing é muito, muito importante, né? Por você, ele vai chegar... Conta para nós qual que é essa caminhada, né, da Engevita, porque eu acredito que quando você começa bem, termina bem, né? Sim. Senão, no meio da conversa lá, o casal quebra o pau lá na tua frente. Deve ter corrido já isso. Nunca aconteceu. Não. Nunca aconteceu. Porque, geralmente... Acho que esse é um dos troféus que a Engevita carrega, sabe? Então conta para nós qual é o caminho hoje em dia, porque a casa de luxo, como você falou... É uma coisa especial de você fazer, não é um prédio que você faz lá praticamente todas as plantas iguais, mas você tem lá 10 casas, você tem que ter uma cabeça, tem que ter uma equipe, quer dizer, isso é muito importante. Então, para aqueles que estão nos ouvindo aqui em Curitiba, né, a Engevita faz essas obras, são obras artesanais, eu posso dizer, não é isso? Sim. Eu faço às vezes uma comparação com o nosso cliente. Olha, às vezes ele eu pergunto qual que é o carro que você tem, modelo tal. Olha, sabia que o teu carro já foram fabricados centenas de milhares ou até milhões de unidades com um projeto, tá? Então veja, a casa não. A casa, todas as casas que a gente fez, só tem uma no mundo. Não tem outro projeto igual. DNA, só tem um. Só tem o teu DNA. Então o que acontece? É evidente que esse tipo de casa sofisticada, essa casa de luxo, ela vai demandar uma atenção muito especial porque é um projeto único. E aí você fez uma pergunta interessante, Canto. Como que começa isso? As coisas tem que... Olha, psicologia, inclusive, né? Você exatamente. Receber as pessoas. E começa nessa conversa. O cliente tem que ter, né? Ele traça o que ele quer. Qual é o desejo dele. Às vezes ele tem umas imagens, ele viajou, tirou uma foto, tem uma referência de infância e tal. E ansioso, ele chega ansioso. Sempre. Ele quer realizar aquilo. Mas aí eu acho que tem uma sequência que faz a coisa dar certo. E começa com uma conversa. Eu digo, primeira coisa, venha conversar comigo. Por quê? Porque às vezes ele tem um sonho de uma casa. Porém, aquela casa que ele quer
ela precisa de um determinado tipo de terreno. E aquele tipo de projeto precisa de um tipo de terreno e de um tipo de projeto, de um determinado perfil de arquiteto. Então a gente diz, olha, então vamos ver o teu terreno. Você vai comprar um terreno? Já comprou? Vamos lá olhar o teu terreno. Não é? Ou vamos falar com o corretor e achar um terreno onde a tua casa, o teu sonho se encaixe naquele terreno. E depois disso, o arquiteto. Veja, Curitiba é um celeiro de excelentes arquitetos. Basta você transitar para a cidade que você percebe isso. Temos arquitetos de primeiro nível aqui, a gente conhece praticamente todos. E acho que a escolha do arquiteto é fundamental. Então eu digo, olha, eu vou te indicar esses arquitetos aqui que eu conheço. Agora você vai conversar com ele. Há que ter uma empatia. Você tem que sentir... É que nem a relação do arquiteto com o cliente, assim como com o médico. É uma relação de empatia, uma relação humana. Profissional liberal, todo setor, corretor, advogado, tudo, você tem que ter tudo. Conhecimento e empatia, né? Exatamente. E aí o arquiteto, um bom terreno, um bom arquiteto que vai captar esse desejo do cliente, transformar isso num projeto. Não é? O terceiro passo é a gente entrar fazendo a execução, né? E conduzir isso durante essa travessia que dura aí. Um projeto, a execução de uma obra leva pelo menos um ano, mas aí tem as aprovações, tem depois lá os interiores, tudo isso. Então é um relacionamento longo que a gente tem e que a gente, como eu disse, a gente toca 6 mãos e é importante, Canto. A gente, durante esse período, tem que ser gostoso, a gente tem que ter uma boa relação de confiança, de colaboração, de entendimento mútuo que faz a coisa dar certo. Agora o engenheiro Lincoln aí, a Engevita, então a tua dica para aquele que está querendo construir a sua casa é procurar, logicamente, o engenheiro antes, a construtora. Eu digo porque às vezes comprou o terreno é errado para aquele sonho que ele deseja. Pelo às que vezes você acontece comentou. isso. Entendeu? Você tem que... Daí, muitas vezes, aquele arquiteto que você também imagina não é apropriado para aquele tipo de obra. Então, é que eu sempre digo que procure sempre um consultor, né? Procure uma pessoa que é do setor. Vai comprar terreno, pegue um corretor de imóveis. Vai fazer uma casa, vai conversar com o engenheiro. Tem muitos, é igual o carro, você vai comprar um carro, se é usado, você leva numa oficina de tua confiança para saber se aquele carro está. Acho que é por aí, né? Sim, exatamente. E tem um percurso a ser caminhado, né, Canto? E acho que quando a gente faz isso assim, com cuidado, escutando o cliente, isso é fundamental, escutar onde que ele quer chegar, o que ele quer colocar na casa, o que é importante para ele na casa. Por exemplo, a gente começa a conversar com o cliente, qual é a percepção de qualidade para ele? O que incomoda ele hoje? Ele vai dizer, não, eu passo frio na minha casa, Curitiba é uma cidade fria, né? Ele fala muito da temperatura, do frio. Claro que a gente vai disponibilizar recursos de conforto térmico para ele. Outros falam da questão acústica, ele quer... Sim. Praticar meditação à noite sem nenhum ruído. Então, claro que a gente vai incorporar itens de conforto acústico. Então, essa interação, esse diálogo permanente e que começa muito antes o brasileiro é assim, a gente quer já assentar o tijolo, o concreto ali na obra, mas antes disso tem muito trabalho de engenharia, de inteligência, de planejamento, de arquitetura, de projetos, para que a obra seja bem sucedida. Voltando lá na mão de obra, hoje a Engevita tem uma equipe antiga já que está atendendo perfeitamente. E a gente tem que formar esses profissionais, Canto, sabe? A gente tem o eixo da construtora ali, a parte fundamental da obra é toda feita por funcionários da construtora, próprios nossos. São funcionários, a maioria que se formaram com a gente, os mestres nossos. A maioria são mestres que se formaram com a gente, que foram aprendendo a técnica com a gente, que a gente, muitas vezes, patrocinou lá o curso de formação de mestre de obra. Então, claro que tem uma cultura da organização. Isso, o primeiro contato que eu tive foi lá na Irmãos-Tá, depois na Andrade Gutierrez. Então, há uma cultura dentro da Engevita de construir com qualidade e os funcionários têm que estar conectados, imbuídos desse propósito junto com a gente. Agora, Lincoln, logicamente você está aqui, a gente conhece o seu trabalho, a Engevita é uma empresa de referência aqui em Curitiba, né?
Mas a gente ouve bastante, né? De cada 5, 3 reclamarem da consultora ou da pessoa que ele contratou e tudo mais. Conta para os nossos ouvintes, como não entrar nessas frias, né, que eu digo? Puxa, Canto, a gente escuta essas histórias tristes e a gente pensa assim, a gente vê de dentro, né? É tão fácil evitar isso. Então, e é assim, são duas coisas, né? Então a pessoa vai contratar uma obra, quer seja uma casa, uma obra comercial, né? Vai contratar uma consultora. Se eu estivesse do outro lado do balcão, o que eu faria, né? Primeiro, você tem que buscar referências da consultora. Você tem que consultar, né? E a melhor forma de fazer é você... Entra no... Reclame aqui. Hoje tem internet. Tem todos, tem vários, né? E Curitiba ainda é uma cidade pequena. Basta você ligar para meia dúzia de pessoas que a gente conhece. Ah, você já construiu com fulano? Ah, não, eu sei, mas o ciclano construiu os li. Como é que foi? Como é que foi o pós-venda? Fácil. Outra coisa que eu sempre digo ao meu cliente, todo mundo hoje tem advogado. Os nossos clientes têm assessoria. Eu digo, peça para o teu advogado consultar em Engevita. Você sabe, Canto, isso é um dado concreto. 25 anos de consultora. Sabe quantas ações nós tivemos? Não é que nós temos nenhuma. Nunca nenhum cliente acionou a Engevita na justiça. Então isso é um dado concreto. E é fácil de se verificar isso. Bom, então esse é o primeiro lado. Então verifique o prestador de serviço, a consultora, qual é o histórico dele. Sim. E qual é a reputação que ele tem. Que ela tem também. Feito isso, há uma segunda coisa fundamental, e eu acho que esse é um erro que se comete muito por aí, é você entrar num contrato sem transparência. Dependendo da qualidade técnica lá do prestador de serviço. Do modelo do contrato. O modelo do contrato. O contrato ele tem que ser cristalino, transparente, tem que estar muito bem claro ali. Por exemplo, a remuneração da construtora. Quem começa a construir com Engevita sabe exatamente qual vai ser a remuneração da consultora. Isso é fundamental. Isso, inclusive, é benefício para todo mundo, porque nós sabemos quanto nós vamos receber, né? E o cliente sabe quanto ele vai nos pagar, ele fica tranquilo. Então, a coisa flui com uma naturalidade, de uma forma tranquila, e que faz a coisa dar certo. Então, eu diria esses 2 pontos. Verificar o histórico da construtora e verificar qual é o nível de transparência do contrato, e que são coisas relativamente fáceis de verificar, né, Canto? Eu digo, e as pessoas entram em frias. Porque eu digo, o barato sai caro, né? Ah, aquele ali faz mais barato. Agora... Especialmente numa casa, Canto, eu vou dizer por quê. Porque, veja, você vai comprar um carro. Se você compra um carro que não é de boa qualidade, tudo bem. Qual que é o ciclo de vida de um carro? Você fica ali 2, 3, 4, 5 anos com o carro. Agora, veja qual que é o ciclo de vida de uma casa. Não são nem décadas. É um ciclo geracional. Durante muitas décadas, uma casa bem feita vai te trazer benefícios. E acaba fazendo... Agora, você já respondeu lá atrás, é uma pergunta aqui, ó, que geralmente nessas reuniões tem o quebra-pau, né? Você falou que nunca aconteceu isso na tua frente. Felizmente não. Sabe que uma vez teve uma história engraçada, Canto? A gente estava terminando uma casa de um casal, nós tornamos amigos, né? Somos amigos até hoje e tal, e aí aconteceu o seguinte, né? Estava quase pronta a casa, os interiores já acontecendo. E aí o cliente, o marido estava viajando, né? E a esposa quis fazer uma surpresa. Fazer a mudança para quando ele chegasse de viagem, eles estarem na casa, né? E ele, pelo lado de lá, ele teve uma outra ideia. Eu vou antecipar a minha volta para sexta-feira para eu fazer a mudança no fim de semana, que era uma véspera de feriado, né? E aí o que aconteceu? E aí a esposa me ligou e tal, Lincoln, disponibiliza uns funcionários lá, porque eu vou chegar com o caminhão de mudança e tal. E foi nosso pessoal, falei, todo mundo de uniforme novo, lavado lá e tal. E aí, não sei o que aconteceu na metade do dia, que um cliente lá viajando soube que estava acontecendo a mudança. Ele me falou, Lincoln, que história é essa que o teu pessoal está fazendo a mudança? Como assim? Eu quero estar junto e tal. Mas no final, daí eu tive que ir lá ver, conversar com os dois e tal, e a coisa acabou. Se resolveu. Agora, estamos quase finalizando o programa. Agora, e a sensação da entrega desse sonho para as pessoas? Quando você, né, marca a entrega da casa. Deve ser... É uma realização, né, Canto? Eu vendo sonhos, né? E você entrega o sonho. A gente materializa o sonho. Né? É porque, veja, tudo isso surge
no campo das ideias, do sonho. A pessoa sonha com aquela casa. Às vezes é uma referência lá da infância, uma casa que ele viu, e ele tem aquilo e ele alcança a disponibilidade de fazer aquilo. Então, eu acho que quando a gente assume o contrato de construir, especialmente uma casa, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você está carregando ali o sonho que às vezes por mais que não seja o de maior valor, é às vezes o sonho, a realização mais importante daquela família. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, cuidar daquilo como se fosse seu, não é? E às vezes eu digo para os nossos trabalhadores, olha, se você está na tua casa carregando lá uma peça de cerâmica que você comprou, você tem que cuidar, porque é tua. Agora aqui, do nosso cliente, a gente tem que cuidar mais, porque não é nossa, é dele. É o sonho dele, é a casa dele, o material dele. Então vamos cuidar, vamos fazer a coisa acontecer. E olha, Canto, é muito gratificante a gente concluir uma obra. Né? Porque a gente vê aquilo que existia no campo das ideias se tornar algo material e algo que vai trazer bem-estar para aquelas pessoas, vão viver ali durante décadas ou gerações. Né? Você já está com a tua casa própria faz tempo, né? Ah, sim. E é tão bom, Canto. Olha, eu vou dizer, às vezes você tem uma casa bem construída, às vezes a gente está nesses dias de frio aqui que tivemos essa semana, às vezes você acordar conforto térmico, um bem-estar dentro da tua casa. Acho que isso... Você está dando vontade dos nossos ouvintes aqui já sair comprar terreno, né? Vamos procurar os corretores de imóveis, vamos procurar o link da Egevita. E olha, construir vale a pena, Canto. Você sabe disso melhor que ninguém. Não. Mas é a realização de uma das coisas importantes que a gente pode fazer aqui. Nico, estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer bastante, mas antes eu gostaria de mandar um beijo para minha amiga, tua mulher, Ana Laura, e para aquele polaco lindo, né? O Vitor. O Vitor. Um beijão para ele. Tá bom. Acho que tá grandão já, né? Tá. E sabe que ele adora ir na obra, né? Não sei qual que vai ser a escolha profissional dele, mas pelo menos a foto predileta dele é ele em cima de um trator, assim, numa obra da Engevita. Legal. Lincoln, muito obrigado por participar aqui do Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Obrigado, Canto. Um abraço para você, agradeço o convite e parabéns pela iniciativa, você e o Leonardo Petrelli, de fazer esse programa tão importante aqui para o nosso setor. Esse foi meu amigo Lincoln Fedato para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Espero vocês no próximo sábado, aqui na Jovem Pan News Curitiba.